Portanto, brevemente, eu fui convertido em 2001, em 2 de agosto de 2001, em Medjugorje, portanto, onde fui, a minha mulher foi em peregrinação lá, e eu ia lá para ver a paisagem, portanto, ver o mar, ver os campos. Portanto, eu sou agrónomo de formação e, por isso, portanto, não impedi de ir, mas fui nessa condição, portanto, não fui em peregrino. Portanto, nesse dia, que é o dia dos não crentes, portanto, houve uma aparição. Portanto, eu tive uma experiência sobrenatural, portanto, o meu corpo foi varrido desde os pés até à cabeça. Pronto, a primeira coisa que eu disse é que me sentia como se tivesse sido aspirado. Mas, ao mesmo tempo, portanto, o meu corpo foi percorrido por uma corrente elétrica, portanto, desde os pés até à cabeça. Portanto, são coisas sobrenaturais, portanto, nós não conseguimos descrever por palavras nossas. Portanto, a partir daí, eu integrei-me na peregrinação, portanto, era sempre o primeiro a estar pronto. E depois, portanto, vim de lá e mudei radicalmente de vida. Como eu vou amanhã contar, portanto, as minhas confissões até aí, portanto, eu sou filho de pais não praticantes. A minha avó paterna era a única que era praticante, mas ela faleceu quando eu era ainda muito pequeno. Portanto, fiz 3 anos de catequese, porque nessa altura, como muitos que aqui estão, portanto, nós éramos obrigados a ter a catequese, mas como eu fiz a escola primária em 3 anos, portanto, eu só tive 3 anos de catequese. Depois saí da catequese e, por isso, portanto, não fiz a primeira comunhão. Portanto, fiz mais tarde, sem saber. Portanto, como via que todos iam à comunhão, também fui uma vez e, portanto, fiz a primeira comunhão dessa maneira. Portanto, mas a minha mulher, portanto, mesmo antes de casarmos, nós só namorámos 1 ano, portanto, ela pedia-me às vezes para eu me ir confessar. Portanto, eu dizia-lhe, olha, diz lá aí um pecado que eu tenho. Pronto, ela dizia uma coisa de nada, eu ia, as minhas confissões demoravam 20 segundos e eu vinha todo contente, porque sabia que ela não me ia chatear por uma temporada. E o mesmo aconteceu depois de casarmos. Portanto, ela às vezes pedia-me para me confessar, nomeadamente quando estávamos a aproximar da Páscoa ou do Natal, ela dizia, pronto, e eu lá fazia esse favor, porque ela também me tratava bem, e ia-me confessar, mas como eu disse, as minhas confissões demoravam 20 segundos. Portanto, depois dessa experiência em Medjugorje, portanto, eu fiz uma confissão que demorou, portanto, 2 horas e meia e teve que ser interrompida, porque o Sr. Padre tinha que ir para a missa. Mas a partir, portanto, de Medjugorje, portanto, a minha vida mudou radicalmente. Eu lembro-me, portanto, tinha muita facilidade em fazer jejum, em rezava muito. Ia aqui para Lisboa, para as igrejas da Baixa, sentava-me lá, porque havia muitas coisas que não sabia rezar. Uma delas era o credo. Portanto, eu via as minhas filhas com 7 e 9 anos a rezar, e eu dizia, eu nunca vou conseguir aprender o credo. Portanto, era uma frustração. E então, portanto, ia ali para as igrejas da Baixa, sentava-me, e quando Jesus estava exposto, e de vez em quando caía-me a cabeça, pronto, e Deus mostrava-me um pecado, e eu ia-me confessar. Ia confessar-me, portanto, e vinha para a adoração. Portanto, como sou professor, tenho muito tempo, não tenho um relógio de ponto, portanto, às vezes também tenho que trabalhar domingo e noite, portanto, mas normalmente não tenho tempo. Tenho muito tempo. Portanto, depois disso vim de Medjugorje e em abril, portanto, é uma coisa que marcou muito, quando nós somos tocados por Deus, é evidente que isso não, e está nos meus livros todos, e está sempre essa referência. Portanto, eu fui a um retiro do Damien Stein, portanto, que é um leigo inglês, tem uma comunidade de Coret Lumen Christi, e logo no primeiro dia, portanto, o Damien Stein, portanto, ele ia percorrer a sala, portanto, foi um retiro no pavilhão dos Salesianos, estão aqui alguns que tiveram também nesse retiro. Portanto, foi um retiro fabuloso para mim, portanto, nunca tive um retiro assim, portanto, as portas do pavilhão abanavam com o vento, portanto, eu penso que foi uma experiência de Pentecostes e nunca tive essa experiência tão forte como nesse retiro. E, portanto, ele disse, ia percorrer a sala, estávamos 400 pessoas, todo o país, portanto, eu era um principiante, nem sabia
já tinha tido o primeiro retiro com o padre Jean Simonat, portanto, que é um sacerdote belga que colaborou com o cardeal Sunans no início do renovamento. Portanto, e logo o meu primeiro retiro, portanto, eu tive uma senhora, portanto, que é a Ângela, que é cá de Lisboa, portanto, que fez uma profecia em línguas. Portanto, nem o padre Simonat sabia, nunca tinha assistido a uma profecia em línguas. Portanto, a Ângela é uma senhora muito calma, que nos trata, João, está bom, muito delicada, e nesse dia saiu com uma voz, pronto, nós ficámos todos parados, porque vimos que aquilo não era dela. Inclusive é o padre Simonat. E o padre Simonat, pronto, manteve-se calado, e então depois houve uma senhora, que eu sei que é do Porto, porque já a vi lá, portanto ela levantou o braço e disse, eu tenho o dom da interpretação das línguas. Então fez como com uma tradução. Portanto, nesse retiro, que foi o primeiro que eu fui, carismático, portanto o padre Jean Simonat, quando rezou por mim, disse, vais ser um evangelizador, só me disse isso, e eu registrei. E então, portanto, nesse retiro do Damien Stein, todas as pessoas quiseram ir ser rezadas pelo Damien Stein, portanto, havia várias pessoas a rezar, e eu fui a outra pessoa, portanto, que sei também que é uma senhora que é da Póvoa de Varzim, é a única coisa que sei, porque também já a vi lá, ou dos arredores da Póvoa de Varzim. E então a senhora rezou por mim, e deu-me uma palavra, que eu já vou dizer. Entretanto, eu voltei para o meu lugar, a minha mulher estava na fila do Damien Stein, que era uma fila enorme, toda a gente queria ser rezada pelo Damien Stein, porque ele tinha um carisma de profecia muito forte. E entretanto eu apercebi-me, estávamos quase no fim da oração, e apercebi-me que as minhas filhas não tinham sido rezadas. E então levei à mesma senhora que tinha rezado por mim. Portanto, ela rezou por elas, e eu depois lembrei-me que já me tinha esquecido o que é que ela me tinha dito. E disse, olha, tenho que rezar outra vez por mim, que eu esqueci-me daquilo que me disse. Pronto, a mulher entrou em pânico. Eu disse, mas eu já rezei por tanta gente, eu não sei o que é que lhe disse. Pronto, a mulher, se tivesse ali um buraco, enfiava-se nesse buraco. E eu dizia-lhe assim como uma criança, mas não diz que foi o Espírito Santo que lhe disse. Pergunte-lhe que ele diz-lhe outra vez. Mas mesmo assim. E a senhora, cada vez que eu lhe dizia isto, portanto, cada vez ainda ficava mais atrapalhada, e eu dizia, pergunte-lhe, reze outra vez e pergunte-lhe. E ela rezou, portanto, e disse aquilo que tinha dito, não é? Depois dela começar, portanto, a pessoa lembra-se, não é? Que eu queria apontar, queria escrever, como já tinha escrito o outro, e então queria apontar, portanto, e ela disse, vais ser o meu evangelizador, vai ao local mais recôndito, onde não existe a minha palavra, e diz-lhes que eu sou um Deus de amor e posso ressuscitar cada um deles. E esta palavra também é para vocês, porque Deus quer que eu diga esta palavra em todos os retiros. Portanto, Deus pode ressuscitar cada um de nós. Porque muitos de nós estamos mortos, como eu amanhã vou explicar. E então, portanto, ela disse-me isso e acrescentou, não tenhas medo, eu estou contigo. Pronto, eu registrei aquilo. Portanto, nesse primeiro dia, portanto, eu tive uma experiência muito forte, portanto, não foi visão, portanto, foi portanto, a primeira reação que eu tive quando o Damien Stein, portanto, foi percorrer a sala, portanto, ele disse-nos para estarmos de braços abertos, olhos fechados, e eu tive mais de meia hora, portanto, ele percorreu, havia pessoas que andavam a ver onde é que ele estava, como vocês hoje com o Santíssimo, portanto, ele tinha dito para estarmos assim, e eu estava de braços abertos, olhos fechados, boca fechada, que é o que eu digo às pessoas quando vou rezar por elas, para estarem nessa situação. Precisamente porque é um sinal de entrega, de abandono. E quando ele percorreu a sala e de repente pôs umas mãos em cima, portanto, eu vi um feixe de luz cristalina, que não existe nesta terra. A primeira coisa é eu perguntar-me a mim próprio como é que eu não fiquei cego. Portanto, é uma luz. Portanto, a primeira coisa que eu disse, quando me perguntaram, disse que era como um maçarico. Não sei se sabem o que é um maçarico. Eu tenho um canhão que faz um jato grande, portanto, era uma coisa desses, um feixe uniforme, com uma luz branca cristalina, portanto, todo o meu corpo, eu parecia que estava ligado a uma corrente elétrica, e depois, portanto, tive 3 noites, portanto, sem conseguir dormir, havia um fogo, que não era no coração, era na zona física do coração, que não me deixava dormir. E pronto, a partir daí começaram a aparecer sacerdotes para eu ajudar.
muitos de vocês que aqui estão, ou alguns de vocês, sabem que eu colaborei com vários sacerdotes, numa fase inicial com sacerdotes exorcistas, quer portugueses, quer estrangeiros, ou que se dedicavam ao carisma da libertação, os portugueses, e eles eram exorcistas nos seus países, não é? E cá também só podiam ministrar orações de libertação. Depois apareceu o Padre James, e depois o Senhor, portanto, de repente começou-me a dar uma palavra: separação de Paulo e Barnabé. Portanto, eu comecei, abria a Bíblia, parecia que estava viciada. Separação de Paulo e Barnabé. Separação de Paulo e Barnabé. Pronto, e entendi que tinha separado o Padre James. Portanto, todas as pessoas queriam estar na minha posição. Portanto, o Padre James também não entendeu muito bem, porque eu pedi-lhe para sair. Jogava que ia tarde de férias. Passado pouco tempo, comecei a ter o primeiro retiro. Portanto, os meus retiros não estão divulgados, só passam de boca em boca. Portanto, e comecei a ter retiros, portanto, e outros eventos. Portanto, e o último evento, penso que foi o 104º, em menos de 5 anos. Portanto, o ano passado tive 33 eventos. Portanto, o que é muito, porque eu também trabalho. E foi passando de boca a boca. Portanto, nós fomos à Alemanha, havia uma senhora, estavam lá brasileiros, angolanos e portugueses. Portanto, houve uma senhora de Angola: você há de ir a Angola. Pronto, nós ouvimos estas coisas e pensamos que nunca vai acontecer. Pouco tempo depois estava em Angola. Depois fui à Índia, depois fui aos Estados Unidos, depois fui ao Brasil, e em alguns desses retiros, portanto, tem muita gente. E aqui no país, portanto, já percorri 13 dioceses, já fiz retiros em 13 dioceses. Portanto, onde tenho ido mais é locais mais recônditos do interior, porque penso também que foi a palavra que o Senhor deu. Aqui mais perto só fiz em Setúbal um retiro, para a semana vamos ter um novo retiro em Setúbal, mas nunca vi aqui assim mais perto dos grandes centros. Penso que já falei, é que o problema é eu começar a falar. Então, como nós sabemos, portanto, existem 2 reinos, e este testemunho também, vocês já viram como é que um dos reinos atua, também não estive aqui a falar só de mim. Portanto, existe o reino de Deus, e qual é que é o outro reino? É o reino de Satanás. E ambos têm poder. Portanto, o poder do reino de Deus é o Espírito Santo. Portanto, eu estive a testemunhar ações do Espírito Santo. E o poder do reino de Satanás, qual é que é? É o oculto. Portanto, e os desejos da carne, portanto, os desejos carnais. Portanto, oculto significa escondido. Portanto, existem muitos poderes ocultos no mundo. Por vezes até podem curar, podem libertar e fazer aparentemente milagres. E se nós nos lembrarmos de Moisés, portanto, quando ele foi ter com o faraó, e os magos do faraó também fizeram milagres, também fizeram prodígios, portanto, isso significa que Satanás também pode fazer milagres, pode fazer prodígios, só que o poder de Deus é muito maior do que o de Satanás. Porque, como nós sabemos, portanto, Satanás é uma criatura, é um anjo decaído. E Moisés, portanto, se nós nos lembramos, Êxodo 7, 11, 12, Moisés mostrou ao faraó e aos seus magos que o poder de Deus é superior ao de Satanás. Portanto, os demónios tanto têm poder, porque são anjos decaídos, eles só perderam a graça diante de Deus, mas mantêm o seu poder. Mas, como eu disse, portanto, o poder de Deus é maior do que o poder do demónio. Portanto, existem, como eu disse, portanto, muitos poderes ocultos no mundo, e um deles são as medicinas ou terapias alternativas. Portanto, Deus tem as suas táticas para aproximar as pessoas da Igreja. Portanto, eu não fui a Medjugorje pelos meus lindos olhos, não aconteceu o que aconteceu pelos meus lindos olhos. Portanto, as coisas aconteceram porque a minha mulher pôs um batalhão de pessoas a rezar por mim. Portanto, eu, como disse, eu ia só em viagem, em turismo. Mas ela tinha posto as pessoas a rezar por mim e foi por isso que a graça aconteceu, além de ser um local de graça. Portanto, Deus tem as suas táticas para aproximar as pessoas da Igreja, portanto, são as táticas do Espírito Santo. O Espírito Santo é um poder e com esse poder, portanto, o Senhor perdoa
os pecados, consola os que sofrem, cura os que estão doentes e continua a derramar muitas bênçãos materiais e espirituais. E, da mesma forma, portanto, o diabo também tem as suas táticas para atrair as pessoas para o seu reino. E uma delas, portanto, são as terapias alternativas. Portanto, o que é que são as terapias alternativas? Portanto, eu vou ler uma definição, até baseado neles. É o conjunto de práticas, diagnóstico e terapias sem a apropriada validação científica. Ou seja, consideradas inacessíveis ao método científico experimental, o que neste último caso podem ocorrer por mecanismos fisiológicos não conhecidos nas práticas de cura, via métodos metafísicos e espirituais, diferentes das práticas médicas convencionais. Portanto, como nós sabemos, portanto, as medicinas ditas alternativas ou terapias alternativas, como o Sr. Padre escreveu no ensinamento, e se calhar mais corretamente, visam, através da invocação de certas forças espirituais, curar doenças e aliviar os sofrimentos humanos. E como nós iremos ver, portanto, não passam de magia branca. É por isso que o meu livro se chama Mão Escura, que é de Jesus, versus técnicas demoníacas de curas pelas mãos. Portanto, a medicina convencional, portanto, tem como princípio adotar novos tratamentos apenas quando estes têm eficácia, indicações e segurança comprovados cientificamente. Portanto, o uso das terapias alternativas por os médicos, sem reconhecimento científico, não pode ser feito. É expressamente proibido. Portanto, nós vemos aqui, portanto, a diferença, estas terapias alternativas, portanto, não têm validação científica. Portanto, isso é muito importante para nós percebermos o que eu vou dizer a seguir. Portanto, apesar disso, portanto, a homeopatia, portanto, é considerada pela Organização Mundial de Saúde uma especialidade médica e a acupuntura também não é baseada em conhecimentos científicos, não vamos ter tempo para falar nisso, mas, portanto, também é reconhecida, portanto, como uma terapia auxiliar. Portanto, nós podemos dividir as terapias alternativas em 3 grandes grupos. Portanto, as terapias energéticas, em que se utiliza a imposição das mãos e a invocação, portanto, dessas forças ditas espirituais, portanto, que é a yogoterapia, o reiki, o jorei, o shiatsu, a reflexologia, o passe espírita, umas de origem oriental, outras de origem do espiritismo, e depois, portanto, uma mistura, porque o demónio é muito astuto e todos os anos nos aparecem técnicas novas. Portanto, eu costumo dizer que o demónio parte de baralha e dá. E é um bocadinho isso. Portanto, vai misturando coisas, vai mudando os nomes e por isso, portanto, nós vamos ver os princípios que unem todas essas terapias. E vamos fundamentalmente falar nestas, que é o que o meu livro fala. Portanto, depois há outras terapias que atuam ao nível da mente, a musicoterapia, o controle e desenvolvimento mental, o hipnotismo, as meditações, as regressões, a terapia da reencarnação, a interpretação de sonhos, telepatia, portanto, todas essas atuam ao nível da mente. E depois um outro grande grupo são as terapias que utilizam ervas e substâncias de origem vegetal, a homeopatia, os florais, a aromaterapia. Portanto, nós vamos falar do primeiro grupo, porque não temos tempo, mas convém, antes de mais, que nós nos situemos qual é que é a posição da Igreja sobre estas medicinas alternativas, estas terapias alternativas. Portanto, a Igreja não as reconhece, portanto, isto é um ponto, logo o primeiro ponto. A Igreja apenas reconhece 2 tipos de cura. Portanto, a cura pela graça divina e a cura pela medicina. E a graça divina, portanto, nós sabemos, e amanhã vamos ver isso mais, portanto, é atribuída ao ministério de Jesus, que realizou muitas curas físicas e legou aos seus discípulos a sua continuação. Portanto, esse poder de cura não depende dos homens, mas de Deus. E a utilidade de todos os ministérios de cura é a mesma que vemos no Evangelho, ou seja, portanto, mostrar
o amor e a ternura de Deus perante o sofrimento humano. Portanto, e é nisso que se insere, portanto, o carisma de cura. Portanto, o Espírito Santo dá a certas pessoas o carisma de cura. Portanto, mas como eu disse, portanto, esse poder não depende dos homens. Portanto, a cura pela graça divina não depende dos homens, mas de Deus. Por outras palavras, o poder de curar, portanto, não pertence a nenhuma pessoa, porque não vem nenhuma energia pessoal ou cósmica, mas de Deus, do Espírito Santo, o Deus em ação. Portanto, como eu disse, portanto, o carisma da cura é uma manifestação do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, se calhar eu perdi aqui um bocadinho, porque o Espírito Santo tem duas obras principais, portanto, a nossa santificação e dar poder. Portanto, é o Espírito Santo que santifica, é Ele o santificador. Portanto, o trabalho supremo do Espírito Santo é a nossa santificação e, consequentemente, a nossa salvação. Portanto, a vontade de Deus para cada um de nós é a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Portanto, é uma citação que nós devíamos saber todos de cor. E que nos afastemos, portanto, essa citação também diz, e que nos afastemos da devassidão, da imoralidade. E uma vez santificada a pessoa, portanto, ela tem de se revestir de poder e ser equipada com os frutos, os dons e os carismas para lutar contra Satanás e o seu reino durante a sua vida de testemunho. Portanto, o Espírito Santo dá os frutos para ser como Jesus, para sermos parecidos a Jesus. O Espírito Santo dá os dons para se discernir, para conhecer a vontade de Deus e para a fazer. E o Espírito Santo dá os carismas para sermos testemunhas de Jesus e exercer o ministério de Cristo. Portanto, para agirmos e atuarmos como Jesus. Portanto, Jesus, antes de partir, portanto, ele disse que queria discípulos, não foi? Já estão com fome ou não? Portanto, ele disse que queria discípulos. Portanto, todos nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. E o que é que um discípulo de Jesus faz? Faz aquilo que Jesus fez. Portanto, que vocês dizem evangeliza. Portanto, eu costumo traduzir numa frase. Jesus passou fazendo o bem, curando os doentes e libertando todos os oprimidos pelo demónio. Portanto, é quase o que nós temos nos Atos dos Apóstolos 10:38. Portanto, é isso que Jesus espera de cada um de nós. E é neste contexto, portanto, precisamente aparece o carisma das curas. Se nós estamos com Deus, nós podemos exercer este ministério. E para isso, portanto, temos que ser ungidos com o Espírito Santo e poder. Portanto, ser carismático, às vezes perguntam-me se eu sou carismático, eu normalmente não respondo, fico atrapalhado. Portanto, ser carismático é deixarmos ser conduzidos pelo poder do Espírito Santo. E por isso todos nós devemos ser carismáticos, todos na igreja. Portanto, quem é que foi a pessoa mais carismática neste mundo? Foi Jesus, não é? Ele é que tinha os carismas todos. Portanto, todos nós devíamos ser carismáticos. E não só alguns. E, portanto, quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, o Espírito Santo poderá derramar em nós carismas e um deles, portanto, é o da cura. Portanto, o carisma da cura é uma manifestação do poder de Deus, primeira carta de Coríntios 12:9, que nos pode ser dado e que produz cura física, psíquica, moral ou espiritual. Portanto, o Espírito Santo é o Deus do Pentecostes, é o Espírito dos Atos dos Apóstolos, de poder, de amor, de milagres, de curas, de prodígios. Portanto, e tudo o que Deus faz hoje em dia na Terra é pela ação do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo vem a testar a ação com sinais, portanto, que são precisamente esses. Portanto, os milagres, as curas e os prodígios. Mas, como eu disse há bocado, portanto, tudo depende de Deus. Portanto, os meus retiros têm havido muitas curas instantâneas, pessoas que são curadas de miopia e estigmatismo ali instantaneamente. Ainda na semana passada tivemos isso, várias curas. Estão aqui alguns que estiveram lá. Mas nada depende de mim. Portanto, eu se quiser curar uma pessoa com falta de vista, eu não tenho poder para isso. Portanto, eu apenas sou um instrumento de Deus. Portanto, o Espírito Santo atesta hoje a sua ação com sinais, portanto, uma delas curas,
e certamente amanhã vamos ver isso. Portanto, e é o fogo do Espírito Santo que nos dá poder para nós vivermos uma vida em santidade. Portanto, existem dois conjuntos de carismas, os carismas de serviço, para ajudarmos a ser parecidos com Jesus, portanto, nós podemos ver isso em Romanos 12, 6, 8, e estes poderes, estes carismas, para podermos ser testemunhas. Houve aí alguém que disse, para ajudar os outros a serem como Jesus, para agirmos e atuarmos como Jesus atuou. E, portanto, os carismas, já agora, portanto, eles são para ser colocados ao serviço da comunidade, portanto, devem ser utilizados para benefício dos outros, como diz São Pedro, primeira carta de Pedro 4, 10, 11, para que todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Portanto, os carismas são apenas e só para dar glória unicamente a Deus e não à própria pessoa. Portanto, como eu disse, a posição da Igreja, portanto, ela não reconhece as medicinas alternativas, portanto, apenas reconhece portanto, a ação, a cura através da graça divina. E em 2003, portanto, o Vaticano publicou um documento, Jesus Cristo, portador da água viva, uma reflexão cristã sobre a nova era, que diz claramente que todas as terapias esotéricas ou da nova era, baseadas em energias, são contrárias ao cristianismo e em que se pede aos cristãos para não fazerem e se afastarem tais terapias. Portanto, mais recentemente, em 2009, o Comitê Doutrinal da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos da América, portanto, publicou também um documento, Orientações para a Avaliação do Reiki como uma terapia alternativa, no qual, portanto, os bispos americanos advertem que o Reiki é perigoso para a saúde espiritual de um católico, porque nem as Escrituras, estou a ler, nem a tradição cristã falam do mundo natural com base na energia vital universal, sujeita à manipulação do pensamento e da vontade humana. E depois continuam, por outro lado, tratando-se de uma técnica que incentiva o apelo a seres angélicos ou guias espirituais Reiki, existe o perigo de exposição a forças ou poderes malignos. Portanto, como eu disse, todos os anos aparecem novas técnicas, têm as suas especificidades e por isso, portanto, não interessa muito às vezes saber as técnicas. Portanto, no meu livro estão descritas algumas técnicas, mas vão aparecendo sempre técnicas novas. E por isso o que nos interessa, portanto, é saber, ou pelo menos é o que eu penso, os princípios gerais comuns a todas estas técnicas. Portanto, muitas delas vêm do Oriente, mas também, portanto, do Espiritismo, e nós vemos que há coisas em comum, portanto, e que nos permite discernir se elas vêm de Deus ou não. Portanto, as coisas de Deus são muito semelhantes às do demónio, só que em sentidos opostos. Portanto, ficarem também com esta ideia. Portanto, as coisas de Deus têm que dar sempre frutos do Espírito Santo. Portanto, às vezes os sacerdotes dizem, não percebo se é bom, se é mau. É muito simples. As coisas de Deus têm que dar sempre frutos do Espírito Santo. Paz, alegria, amor. Portanto, as coisas do demónio, portanto, não dão isso, não é? Quando nós rezamos por pessoas, às vezes as pessoas vão rezar pelas pessoas, caem no repouso. Portanto, se caírem no repouso, elas têm que ter paz, alegria, amor, mas há outras pessoas que caem porque estão com problemas espirituais e as coisas, os sentimentos que elas sentem não são esses. Portanto, a queda não tem nada a ver. Portanto, nos meus retiros as pessoas caem, quando vou rezar por elas, por 3 razões, basicamente. E cada um tem o seu efeito, porque Deus, portanto, escuta aquilo que nós lhe pedimos, e às vezes vou rezar pela paz no coração das pessoas, só toco na zona do coração, e as pessoas caem. Portanto, e Deus está a curar sobre a paz, outras quando estão com problemas espirituais e outras até de doença. Portanto, quais é que são os princípios comuns a à maioria destas técnicas? Portanto, a primeira ideia, portanto, é que todas estas terapias são formas diferentes de manipular uma energia oculta. Portanto, todas estas técnicas, como eu disse, ia haver mais as terapias que se relacionam com a imposição das mãos e afins, portanto, como a yogoterapia, o reiki, o seishim, o shiatsu, a acupressão, o doin, a reflexologia e afins, portanto, o toque terapêutico,
o Jorei, a arte Mayakari, o passo espírita, os mestres ascensos, entre outras, todas elas, portanto, são formas diferentes de manipular a mesma energia. Portanto, que é uma energia oculta. E como eu disse no início, portanto, não pode ser comprovada cientificamente. Portanto, hoje em dia há máquinas para medir todos os tipos de energia. Portanto, há pedras, portanto, ainda agora estive em Taiwan, portanto, há umas pedras no Japão que libertam infravermelhos e que faz bem à circulação das pernas. Portanto, foi quando foi da construção da Terra, portanto, há muitos anos geológicos, portanto, aconteceu isso. Essas pedras ficaram com infravermelhos e libertam essa radiação, portanto, e que até pode ter propriedades curativas. Portanto, quem é da Guarda sabe que lá os granitos, portanto, têm radioatividade, portanto, é possível medir. Portanto, esta energia, com a aparelhagem toda que existe, não é possível medi-la, não é possível quantificá-la. Portanto, chamam-lhe uma energia universal, uma energia cósmica universal, uma energia vital universal, portanto, que é utilizada por muitas culturas, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, o ocultismo. Portanto, a diferença é que tem várias terminologias. Portanto, os japoneses chamam-lhe Ki, é essa energia, os chineses chamam Shi, Pitágoras chamou o fogo central, Hipócrates chamou o fogo interior, Franz Mesmer, o pai do magnetismo animal, de magnetismo, os hindus chamam-lhe Prana, os espíritas e os ocultistas de fluido de vida, entre outras designações. Portanto, esta energia, portanto, é uma energia oculta. Portanto, ninguém sabe explicar de onde é que vem esta energia. É por isso, portanto, como eu disse na definição de terapias alternativas, portanto, elas não podem ser validadas cientificamente. Portanto, é uma energia oculta, uma energia escondida, uma energia obscura. E nós, católicos, portanto, não evocamos estas energias, portanto, nós apenas acreditamos em Jesus, como eu disse, e na ação do Espírito Santo e do seu poder de curar e libertar. E em todas estas técnicas, portanto, existe uma pessoa. Portanto, o canal tem várias designações conforme a técnica. Portanto, o canal da energia, o sensitivo, o mediânico, o terapeuta. E dizem, portanto, que através de um comando mental, da visualização de um desenho, de um símbolo gráfico, de um canto, oração mental, esta energia é encaminhada, portanto, do terapeuta para o organismo energético do enfermo. Portanto, na prática, o que é que acontece? O terapeuta, e vou usar essa expressão, como vimos, portanto, há várias, invoca essa energia curativa oculta e efetua a cura. Portanto, colocando as mãos em certas áreas do corpo do paciente. Portanto, eu disse-vos há bocado, portanto, que as coisas de Deus são muito parecidas com as do demónio, mas em sentidos opostos. Portanto, nós, para nos ligarmos a Deus, foi por isso que eu pedi mais um cântico ao Espírito Santo, nós temos que evocar Deus, temos que evocar o Espírito Santo. A mesma coisa acontece aqui. Portanto, as pessoas que se ligam ao demónio, portanto, têm que o invocar. Têm sempre que o invocar. E temos estas maneiras todas. Portanto, eu trabalhei com um sacerdote exorcista, eu nunca vi o padre Lara a trabalhar, mas era o padre Gabriel Nani. Portanto, ele só fazia orações mentais. Ele não abria a boca. Portanto, do outro lado, é possível fazer o mesmo, evocando o demónio. Portanto, as coisas de Deus e do demónio são muito semelhantes, mas em sentidos opostos. Portanto, se nós queremos evocar o Espírito Santo, temos que o chamar. O mesmo acontece, portanto, quando eles querem chamar os demónios, que no fundo essas forças espirituais são os demónios, eles também têm que se ligar a esses demónios e têm que fazer uma oração. Portanto, é evidente que não há nenhuma doação energética do terapeuta para o paciente, para ele se curar. Portanto, nem o paciente nem o terapeuta são baterias de energia. O que se passa é esta ligação da pessoa ao demónio, e sem a qual, portanto, não é possível haver cura. Portanto, há muitos estudos nos Estados Unidos, precisamente sobre estas técnicas. Portanto, a primeira vez, já foi há uns anos, portanto, que eu vi um livro sobre o Reiki, foi nas mãos de um sacerdote, de Mangualde.
Ele tinha comprado um livro, porque havia lá muita gente a fazer reiki, ele, coitado, quis inteirar-se daquilo, e depois ele próprio fazia também a ele o reiki. E é evidente que não acontecia nada, porque ele não se ligou ao demónio. Portanto, há duas condições. Portanto, nós temos que invocar o demónio. Portanto, ele não estava a invocar o demónio, portanto, podia haver um bocado de superstição ou não confiança em Deus, mas, portanto, como ele não se associou ao demónio, não é? Ele fazia os pontos, mas nada acontecia. Portanto, é isso que acontece um bocadinho em todos esses estudos científicos. Portanto, às vezes as pessoas têm os livros, fazem os pontos, mas não se ligam ao demónio. E então, portanto, nunca foi aprovado cientificamente. Porque para haver a ação, é preciso a ligação ao demónio. Portanto, é preciso nós termos aquilo que se chama iniciação, que já iremos falar a seguir. Portanto, para sermos canais, portanto, dessa energia do outro lado, portanto, nós temos que nos ligar a isso. Portanto, e como esses estudos, que são credíveis, não chegaram a nenhuma conclusão, a Organização Mundial de Saúde também não aprova essas terapias. E, portanto, as escrituras, nem a tradição cristã, portanto, falam do mundo natural com base nestas energias universais, nem sujeitas à manipulação do pensamento e da vontade humana, e por isso elas não são aceitas também pela Igreja. Portanto, todas estas terapias estão associadas a espiritualidades. Portanto, elas estão associadas a energias e a espiritualidades. Portanto, estão associadas ao hinduísmo, ao budismo, ao espiritismo, ao ocultismo, à teoria dos chakras, das auras, do corpo astral, aos mantras, entre outras. Portanto, nestas práticas orientais, o que se pretende é a iluminação, ou seja, portanto, o conhecimento de Deus, que é uma união com uma divindade impessoal, portanto, que não é o nosso Deus. No Espiritismo, portanto, é um bocadinho a mesma coisa, portanto, em que as pessoas pensam que vão subindo também de graus a nível espiritual. Portanto, mas é a mesma coisa. Portanto, além destas religiões orientais, o Espiritismo, os Rosa Cruz, os Mestres Ascensos, entre outras, portanto, também acreditam nisto e acreditam todas elas também na reencarnação. Portanto, segundo eles, portanto, quando morrermos, o nosso corpo vai regressar à matéria divina e o espírito vai à procura de outro corpo para continuar a sua evolução. Portanto, quer todas estas religiões orientais, quer o espiritismo, acreditam na teoria da reencarnação. Que nós, como é visto, não acreditamos. Portanto, Jesus é um Deus dos vivos e não dos mortos. Portanto, os nossos nomes irão ser inscritos no livro da vida, como vem no Apocalipse 20:12, se morrermos com Cristo, e não no livro dos mortos. E, portanto, em todas estas práticas, outro princípio, todas elas têm um ritual de iniciação com o mestre. Portanto, em todas estas práticas há rituais de iniciação. Permitem, precisamente, ao aprendiz sintonizar-se com esta energia universal e adquirir conhecimentos superiores. Portanto, neste processo de iniciação, portanto, há experiências ditas cósmicas ou viagens interespaciais, por outras palavras, são um contacto com o inferno e com os demónios. Causam normalmente no início os seguintes sintomas: pesadelos, sensações estranhas, alucinações, medos, ansiedade, mudanças emocionais, distração, mudanças físicas, cansaço físico, mudanças de hábitos e desarranjos intestinais, gástricos, urinários. Portanto, que são os sintomas que muitas das pessoas que vão ao ocultismo ficam também com esses problemas. Portanto, eu já rezei por muitas pessoas para as libertar e os sintomas delas, portanto, são precisamente esses. Portanto, estas pessoas que se ligaram ao ocultismo passam por isso e depois, portanto, alguns desses sintomas são passageiros, porque elas começam a trabalhar para o demónio, mas ficam sempre com alguns desses sintomas.
Portanto, e o objetivo, segundo eles, é um realinhamento dos centros de energia e os contactos com entidades espirituais de níveis superiores, como é o caso do espiritismo, que é a linguagem que eles utilizam. Portanto, mas no fundo tem que haver, portanto, esta iniciação, tem que haver uma invocação do demónio para eles começarem, portanto, a trabalhar. E depois, portanto, eles dizem que o formando terá que descobrir o seu potencial. Portanto, são semelhantes às coisas de Deus. As pessoas de Deus, quanto mais salvam, mais carismas Deus lhes vai dando. Portanto, eu há 4 anos e meio, quase 5 anos, eu não tinha os carismas que tenho hoje e a maneira como Deus atua é completamente diferente. E aqui é o mesmo, portanto, aqui é o mesmo, mas em sentido contrário. Portanto, as pessoas que trabalham para o demónio, quanto mais pessoas condenam, mais poderes vão tendo do demónio. Portanto, o ambiente nas religiões orientais, portanto, normalmente queimam incenso, essências, às vezes também tem música, relaxamento, mantras, músicas ditas de relaxamento, com ou sem mensagens subliminares. Portanto, no espiritismo às vezes vão para coisas mais barulhentas, tambores, mas, portanto, preferem precisamente estes ambientes porque, segundo eles, permite uma melhor circulação das energias libertadas. Portanto, consideram que os incensos, através da sua queima, libertam energias. Portanto, mas estes incensos, portanto, são rezados, mas são rezados para o outro lado. Portanto, eu estava-me a lembrar que uma vez, portanto, estava num retiro em Fátima, no Paulo VI, com um sacerdote, e veio uma senhora dizer para eu tirar uma vela que estava na mesa da Eucaristia. E eu percebi logo que ela... tenho que tirar aquela vela. Eu comecei-me a rir, porque percebi logo porque é que era. Aquela vela estava benzida, portanto, e estava a incomodar a pessoa que não estava bem espiritualmente. Portanto, assim como nós, os sacerdotes, abençoam as velas e incenso, portanto, eles também podem ser consagrados ao demónio e têm o efeito contrário. Portanto, no final destas sessões de cura, portanto, assim como nós temos o sacerdote no final da celebração da missa, faz um ritual de agradecimento, nestas terapias do lado do demónio, portanto, eles fazem a mesma coisa. Portanto, eles fazem também um ritual que é diferente, consoante a técnica, a agradecer terem sido um canal universal dessa luz, dessa energia universal, dessa luz divina. Portanto, alguns conceitos e instrumentos utilizados nesta técnica. Os chakras, portanto, que os hindus e os budistas chamam de centros energéticos ocultos. O pêndulo, portanto, que é utilizado no hinduísmo, no budismo, no espiritismo, portanto, que é um objeto mágico suspenso num fio, que oscila. Mas pode não ser isso. Portanto, eu agora fui aos Estados Unidos, já foi a primeira vez que lá fui. Portanto, estava uma senhora que chegava ao pé, a primeira vez que ela fez isto foi com um sacerdote. E esse sacerdote estava totalmente dependente dela. Qualquer decisão que ele tomava, dizia: Dona Maria, faça lá com o seu terço para ver se vou ou não vou, se faço, se não faço. Portanto, o que é que essa senhora tinha? Portanto, tinha assim um terço, fazia uma oração, ou seja, ia iniciou-se com o demónio, e então, portanto, o terço começava a ter este movimento ou a oscilar. Portanto, todas as pessoas dos grupos carismáticos lá nos Estados Unidos, em Rhode Island, iam ter lá com a Dona Maria, que era para ela rezar por eles. Portanto, isto é um pêndulo. Portanto, o suporte, como nós dizemos tecnicamente, o suporte pode ser diferente, pode ser uma linha com uma agulha, que as mamãs, portanto, vêem algumas para ver se é menino ou menina. Portanto, pode ser um fio com uma conta, e pode ser um terço, e pode ser, portanto, ainda há 15 dias, portanto, tive uma senhora, portanto, que me disse que ia a um bruxo que tinha o pêndulo do relógio. O pêndulo do relógio é que rodava de um lado para o outro.
Portanto, o suporte é o mesmo, o suporte é diferente, porque não é a pessoa que faz rodar o pêndulo. Portanto, é o demónio. E então essa senhora, como eu disse, portanto, tinha um terço, portanto, e rezava. Só que antes fazia uma oração. Portanto, que até tinha Pai Nosso, Ave Marias, São Miguel Arcanjo. Era uma oração de quebranto com 12 linhas, mas as duas primeiras linhas, portanto, eram a ligação ao demónio. Portanto, e vem comprovar aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Portanto, nós, para nos ligarmos a Deus, temos que rezar a Deus. Temos que pedir o Espírito Santo. Para nos ligarmos ao demónio, temos que rezar ao demónio. Portanto, só que o demónio é muito astuto, portanto, e às vezes as coisas são muito subtis. Portanto, outra das técnicas, portanto, são os mantras. Portanto, que são sons de iluminação. Nós rezamos em línguas e, no fundo, os mantras, assim numa linguagem simples e acessível, é as línguas para evocar o outro lado. Portanto, são também pequenas sílabas, portanto, e invocam precisamente nas religiões orientais a energia de um Buda ou divindade, portanto, precisamente evocam os demónios. Portanto, e é uma maneira, portanto, assim como a oração em línguas é uma maneira é uma ligação direta ao céu, o céu desce à terra logo, portanto, os mantras é a mesma coisa, portanto, só que para o lado contrário. E existem, portanto, mantras de desenvolvimento espiritual e mantras, portanto, de cura. E por isso, portanto, é que as técnicas que utilizam os mantras, as pessoas dizem logo, andei com o mantra no carro, tem sempre ligado em casa, precisamente porque a partir daí, portanto, o demónio, portanto, entra na vida das pessoas. Portanto, a meditação, muitas destas técnicas, portanto, embora eu tivesse classificado no segundo grupo, técnicas que atuam ao nível da mente, portanto, a meditação, portanto, no início as pessoas procuram a mente relaxada, concentrada, paz, mas isso, portanto, é apenas o início. Portanto, o objetivo é precisamente haver níveis cada vez maiores de profundidade da mente, portanto, e o praticante fica cada vez mais consciente da natureza divina e, no fundo, portanto, é utilizado nas técnicas orientais, visa precisamente a iluminação com a divindade impessoal, portanto, que não é o nosso Deus, como eu disse. Portanto, há vários tipos de meditação, uma delas, portanto, é a meditação yoga, e eu vou-vos ler, portanto, aqui o testemunho de um guru convertido, para vocês verem, portanto, aquilo tudo que eu tenho estado a dizer. Portanto, que o demónio tem poder, mas vamos ver também que o poder de Deus é superior ao do demónio. Portanto, este Rabindranath Maharaj, portanto, que é um guru que foi convertido. Portanto, escutem bem o que é que ele dizia. Sucedia frequentemente, quando eu estava em meditação profunda, os deuses, que eram os demónios, se tornavam visíveis e falavam comigo. Algumas vezes parecia-me ser transportado por projeções astrais a planetas distantes, portanto, são as tais viagens interespaciais, ou a mundo nos quais reinavam dimensões diversas. Nestes meus transes, e ficam já com a ideia que todo o transe é demoníaco, eu encontrava-me quase sempre sozinho com Shiva, o destruidor, portanto, um dos deuses dos hindus, sentado cheio de medo aos seus pés e observava a enorme cobra enrolada à volta do seu pescoço, que me fixava, silvando e dardejando ameaçadora a sua língua bifurcada. Ainda antes de ter os meus 10 anos, já eu praticava o yoga. Conjuntamente com a minha meditação diária, da meia-noite à 1h30 da madrugada, quando todos dormiam. Por meio do yoga, eu sentia cada vez mais a presença de seres espirituais, que eram demónios, que me guiavam e me transmitiam forças psíquicas. Os deuses, os demónios, eram uma realidade. Nada era mais importante do que a nossa meditação diária. Segundo Krishna, um deus hindu, a estrada mais segura para alcançar a beatitude eterna. No decurso da minha meditação diária, comecei a ter visões de cores psicadélicas, a escutar música extraterrena,
a visitar planetas nos quais os deuses conversavam comigo, encorajando-me a alcançar níveis de consciência ainda mais altos. Algumas vezes, enquanto estava em transe, chocava com as mesmas horríveis criaturas demoníacas, representadas nos templos hindus, budistas e de outras religiões. Eram experiências apavorantes, mas o Deus Supremo Brahma, o Deus hindu, explicava-me que tudo aquilo era normal e pedia-me que prosseguisse na minha procura de autorrealização. Algumas vezes experimentava uma unidade mística com todo o universo. Eu era o universo, Senhor de tudo, omnipotente, omnipresente. Portanto, como nós podemos ver por estas palavras, portanto, eles confirmam plenamente que a meditação yoga e o yoga são práticas que proporcionam tanto espaço ao demónio. Todo o transe, como eu disse, é demoníaco, portanto, e o autor, como vocês ouviram, portanto, ele teve experiências apavorantes enquanto estava em transe. Portanto, nós, na nossa equipa de evangelização, também temos pessoas com visões místicas. Portanto, elas estão aqui na adoração, como nós tivemos hoje, e começam a ver Jesus, que está sentado, está vestido com esta roupa, está com aquela. Portanto, as coisas são semelhantes, mas em sentidos opostos. Eu acho que estou a ficar sem tempo. Portanto, eu ia ler, portanto, um testemunho de uma senhora, portanto, este hindu, portanto, vivia na Índia, não é? Mas eu vou ler uma coisa de uma pessoa que foi ao meu grupo de oração. Portanto, vou ler o testemunho da Eugênia. Portanto, os meus antepassados foram anarquistas e anarco-sindicalistas da Primeira República. Na minha família, ninguém, ou praticamente ninguém, é religioso. Apenas uma das minhas avós foi batizada. Meu pai e irmão foram batizados, já adultos, mas sempre foram católicos não praticantes. Eu fui batizada 3 vezes. A primeira ainda em bebê, com alguns meses no hospital, porque estava muito doente e acreditavam que eu ia morrer. A segunda pela minha avó, nessa mesma altura em que estava a morrer no hospital, porque teve medo que eu não estivesse batizada. E a terceira mais tarde, já criança na igreja, com todas as formalidades e para haver festa de família. É evidente que a primeira vez que ela foi batizada, ficou batizada. Não era preciso as outras. Às vezes as testemunhas de Jeová, portanto, dizem, as pessoas da testemunho de Jeová dizem que foram batizadas novamente. Não, portanto, se foram batizadas, só há um batismo. Mas agora a parte mais importante. Quando eu era adolescente, tinha dons de unidade. Portanto, foi ela que escreveu. Se tivesse sido eu punha o parágrafo que vem a seguir antes deste. E já vou explicar porquê. Eu fixava as coisas e as pessoas e aconteciam coisas estranhas. Umas aparentemente boas e outras más. Por exemplo, eu tinha uma vizinha que sofria de reumatismo e eu impunha-lhe as mãos e tirava-lhe as dores. Na época, lembro-me que o meu pai até se zangou comigo, porque eu fazia estas imposições de mãos e as pessoas ficavam melhores ou mesmo curadas. E devido aos rumores, chegou mesmo a proibir-me de fazer isto. Nessa altura, eu tinha espreitado uma sessão de espiritismo com um médio de incorporação e o diretor dos espíritas, que foi meu professor de liceu, chegou a pedir ao meu pai para eu ir para o espiritismo, para ser médium de cura. Este diretor dos espíritas, que era doutrinador, dizia que eu era uma grande médium. Eu tinha também visões. À noite tinha um medo horrível, sentia presenças estranhas no quarto, que por vezes me mexiam nas costas e isso assustava-me. Por causa desses medos, não conseguia dormir às escuras. Portanto, vamos parar aqui. Portanto, o que é que aconteceu? Portanto, ela tinha aqueles dons de unidade, precisamente naquilo que vem explicado a seguir. Portanto, ela tinha tido, o que eu há bocado disse, uma iniciação. E não foi uma iniciação com uma pessoa qualquer. Foi com quem? Para ver se vocês estavam atentos. Um diretor de espírito, portanto, um doutrinador. Sabem o que é um doutrinador? É um professor catedrático. Portanto, é dentro do espiritismo aquele que sabe mais. Portanto, ela teve uma iniciação e não foi com uma pessoa qualquer. Foi com um doutrinador. Foi aí que ela ganhou os poderes do oculto. E por isso, depois, revelava-se. Portanto, ela foi iniciada, foi agir e, portanto, o demónio começou a atuar sobre ela.
Portanto, ela diz, mais tarde, quando comprei a minha casa, nesse prédio havia um vizinho que fazia espiritismo. E eu tive que vender a casa porque bastava-me passar pelo corredor e eu via as pessoas, entre aspas, no corredor, sem elas estarem presentes. Essas pessoas eram almas de mortos e tinham um ar muito agressivo e de maus horrível. Portanto, ela continuava, embora não praticasse, mas continuava, não se tinha confessado, não tinha feito nada. Portanto, ela tinha também essas visões. Portanto, são características do demónio, assim como Deus também pode dar o carisma da visão, como eu há bocado disse, a pessoas que estão com Deus. Depois passei para a Ordem ou Fraternidade dos Rosa Cruzes, onde fiz 13 graus desta organização, foi ao máximo. Ocultista, que se dedica a práticas ocultistas e propaga o poder de curar por meio de rituais ocultos, poderes extrasensoriais e uma consciencialização cósmica. Quando entrei nos Rosa Cruzes, eu pedi para me tirarem aqueles dons. E, curiosamente, andei anos mais calmos, à noite. Depois deixei de ter tantos medos e sustos, apesar de não conseguir ainda dormir às escuras. Portanto, o demónio é muito astuto, não é? É evidente que Deus, o demónio não lhe tirou nada, portanto, ela continuou. Eu, há bocado, esqueci-me de falar dos pesadelos, de não dormir à noite, portanto, são coisas que vêm do demónio. Portanto, as pessoas que têm problemas espirituais também têm esse problema. E querem se suicidar e outras coisas mais, que agora não tenho tempo para falar. Portanto, ela continuou no ocultismo e, aliás, até se integrou cada vez mais. Estive quase 30 anos nos Rosa Cruzes e durante esse período andei por outras ordens similares, como, por exemplo, os Martinistas, sociedade ocultista ligada aos Rosa Cruzes. Fiz também a iniciação à maçonaria feminina, mais por curiosidade. Como fiz a iniciação na maçonaria calçada, arranjei esse pretexto para sair de lá. Tem que ser calçado. Há uns anos, e por contingências da vida, aproximei-me da Igreja através do renovamento carismático. Fiz o seminário de Vida Nova no Espírito e um ritual de devoção. Ela própria classifica de ritual. A partir daí, voltaram-me alguns dons e eu parecia ter perdido os medos noturnos, embora continuasse ainda a não conseguir dormir às escuras. Eu impunha as minhas mãos sobre as pessoas e elas ficavam melhores, e muitas aparentemente curadas. Quando alguém estava a sentir-se mal, eu sentia-o logo à distância e corria muitas vezes em direção à pessoa. Colocava as minhas mãos sobre o local doente e rezava por ela. Lembro-me que algumas... Deus não gosta do telemóvel, está bem? Desliguem lá. Lembro-me que algumas vezes tive situações desagradáveis, porque corria para as pessoas que não conhecia e elas não compreendiam esta minha reação. Eu tinha poucas visões, mas era mais o sentir o que os outros tinham de mal. Quando me queria encontrar com alguém, eu encontrava-me sempre com essa pessoa. Certamente eram os meus dons de mediunidade que eu nunca tinha perdido, porque nunca tinha renunciado e confessado. Mas no renovamento carismático, as pessoas, por ignorância das coisas de Deus, diziam que eu tinha um carisma de cura. Portanto, ela nunca tinha renunciado, fez o tal ritual de infusão, nunca se tinha confessado, portanto, nunca se tinha virado para Deus. Quando eu rezava pelas pessoas, eu sentia as mãos quentes e uma energia tipo corrente elétrica a fluir das minhas mãos para os doentes. E os doentes sentiam essa corrente elétrica e muitos diziam que era fortíssima. Quando eu rezava pelas pessoas, eu ficava muito cansada, nomeadamente quando impunha as mãos, porque me saía muita energia de mim. Eu impunha as mãos sobre as pessoas e sentia essa corrente elétrica a sair e dizia mesmo às pessoas, já está a atuar. Portanto, neste parágrafo nós temos aqui alguns sintomas. Como eu vos disse, as coisas de Deus e do demónio são muito semelhantes. Portanto, eu, por exemplo, em Angola, em Viana, eu tive que rezar sobre mais de 2.000 pessoas, 2 vezes, impor as mãos uma a uma. E estava fresco nem uma alface. E estávamos quase com 30 graus e eu estive no palco onde há mais calor e estava fresquíssimo. Portanto, aquelas pessoas que vão aos meus retiros sabem disso, portanto, rezo centenas de pessoas e fico fresquíssimo. O que é que aconteceu aqui? Portanto, a pessoa ficou cansada. Portanto, os espíritas também, quando fazem maçã, também ficam cansadas. Tinha as mãos quentes, que também não é um sinal bom, como irão ver, e ela explica. Portanto, essas pessoas ficam cansadas, algumas arrotam. Portanto, eu tive um grupo na lixa,
comecei a identificar que as pessoas que estavam possessas, fui falar com uma e disse-me que ia a um grupo de oração. Depois comecei a ver as outras, portanto, comecei a arranjar uma relação. As pessoas que estavam possessas tinham todas ido a esse grupo de oração. Portanto, o que é que aconteceu nesse grupo de oração? As pessoas iam para lá e havia o dono da casa, começava a falar como o João Paulo II, como o Papa João Paulo II. A senhora começava a falar como Nossa Senhora. Depois havia uma senhora que incorporava tudo o que as outras pessoas e carrotava. Tudo isso são sinais do demónio. Portanto, nós temos que ter o discernimento. Há certos sinais, portanto, que nos indicam logo que as coisas não são de Deus, que são do demónio. Portanto, houve uma senhora que foi ao sul de Espanha e havia lá um médium inglês e que incorporava 18 espíritos guias. Depois ela dizia que ele rezava ao terço. Ele não rezava ao terço. Ele tinha um colar de contas hindu que não era um terço. Portanto, precisamente porque os hindus também utilizam isso para suster as respirações e contar as respirações. Portanto, temos que ter esse discernimento. E esse senhor, que eu estava a dizer, portanto, ele ia pescar precisamente para se iniciar com o demónio. Mas continuando aqui com a Eugénia, mas um dia uma amiga convidou-me a ir ao grupo de oração do João em Carcavelos. Lembro-me que a primeira vez que fui tive um pequeno atrito com ele, porque não me senti muito bem e achei exagerado o louvor e a evocação do Espírito Santo, com uma forte oração em línguas. Já tivemos alguns casos desses, portanto, senhoras que vão lá e que se sentem muito mal, e uma até disse, eu bem me tinham dito que isto era uma seita. E depois tivemos uma senhora que lhe teve a explicar, minha senhora, mas a gente só rezou ao Espírito Santo, só louvamos. Pronto, são pessoas que normalmente andam no outro lado e quando chegam àquele ambiente sentem-se mal. E algumas manifestam-se mesmo. E então, portanto, ela também tinha achado o louvor e a evocação do Espírito Santo com uma forte oração em línguas, uma coisa muito forte. Aquela oração, continua ela, incomodou-me mesmo. Mas eu tinha ido de boa fé e uma conversa e despedida carinhosa do João no final da oração criou-me vontade em voltar ao grupo. Na segunda vez que fui, houve efusão do Espírito Santo. E ele, João, impôs as mãos sobre todos os presentes. Quando o João rezou por mim, eu senti que ele tinha as mãos frias. E pensei logo, este não é grande coisa, porque tem as mãos frias. Ou seja, pensei que ele não tinha poder, entre aspas, nenhum, porque tinha as mãos frias e, para mim, o poder que eu conhecia estava aliado às pessoas terem as mãos quentes. Apesar disso, eu caí redonda no chão sob a ação do Espírito Santo. E, afinal, enganei-me sobre João, porque a partir daquele dia de difusão, eu fui liberta e perdi todos os meus poderes e dons e deixei de sentir aquela energia. Percebi então que o poder de Deus é mais forte que o poder do demónio. Posteriormente, o João rezou outras vezes por mim e eu voltei sempre a cair pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor foi-me libertando e curando. Portanto, ela nunca se tinha desligado do demónio. É evidente que estava de boa fé. Ela própria disse que nunca ganhou nenhum dinheiro, fazia as coisas de boa fé, só que fazia do lado errado. Precisamente neste dia ela perdeu todos os poderes, mas se ela os quisesse retomar, não é? Bastava normalmente querer ligar-se ao demónio, ligava-se novamente. Não é? O demónio nunca diz que não. E, portanto, só que ela não quis e precisamente foi por isso que perdeu todos os seus poderes e todos os seus dons, os seus pseudodons. Por fim, eu devo dizer que fazia tudo aquilo por amor ao próximo. Eu nunca recebi dinheiro por nenhuma das minhas imposições de mãos. E eu estava a pensar que estava ao serviço do Espírito Santo, mas afinal descobri que estava a servir o demónio. Ele é muito esperto e engana-nos. Hoje em dia temos que ter muito discernimento e pedir muito esse discernimento a Deus. Como disse, desde aquele dia que o João rezou por mim, na efusão, eu perdi todos aqueles supostos carismas que tinha e que vinham não de Deus, mas do demónio. E Deus é tão misericordioso que até me brindou mais tarde com uma cura física, numa outra noite de oração no grupo. Além de eu ter passado das trevas para a luz, o Senhor também me curou. A partir daí, eu passei a agradecer ao Senhor tudo o que Ele fez por mim. Por vezes são pequenas coisas, que às vezes nem nos apercebemos delas. E mesmo quando são grandes milagres, como o passar das trevas para a luz, nós por vezes estamos só fixados nas curas físicas,
que acabam por ser as menos importantes. Portanto, isto é uma realidade. Portanto, nós ligamos muito às curas físicas, portanto, mas são as menos importantes. Portanto, cada um de nós pode ter 2 cancros, estar cego de um olho, estar maneta e ir para o céu, e não ter nada e ir para o inferno. Portanto, as curas espirituais, amanhã vamos falar disso, portanto, são as mais importantes e essas que devemos desejar. Mas como ela diz, portanto, uma libertação, portanto, o passar das trevas para a luz, portanto, é um grande milagre e que muitas vezes nós não damos valor a isso, ou não damos aquele que devíamos dar. Para terminar, portanto, querem ir para o almoço. Portanto, uma outra história é da Lourdes, portanto, é uma senhora de São Pedro de Tomar, portanto, eu até determinada altura, portanto, só fazia retiros de 2 dias. Ou era retiros de 2 dias, ou não havia. Depois comecei a perceber que cada local é um local, e então acedi a fazer 2 noites de oração em São Pedro de Tomar, que é uma aldeia perto de Tomar, mas que tem um grande grupo de oração, ou tinha, portanto, umas 80 pessoas. Portanto, eu fui lá e que são mesmo pessoas de oração por norma. Fui lá, portanto, e havia 2 pessoas possessas, portanto, fiz a oração de renúncia, que gostava de ter feito com vocês aqui. Fiz a oração de renúncia e então, portanto, apareceram 2 pessoas possessas. Portanto, depois de se libertarem, normalmente eu pergunto onde é que andou, tomou consciência de onde é que andou, porque na oração de renúncia são referidos muitos destes locais, e eu perguntei, portanto, uma das senhoras tomou consciência e foi-se confessar. A outra não tinha consciência de onde tinha andado. Portanto, o demónio segue à nossa mente e muitas das vezes, portanto, as pessoas vêm ter comigo e dizem eu estou limpinha, eu fui-me agora confessar, eu não tenho nada. Depois escrevem 3 folhas de pecados. E porque o Espírito Santo, portanto, vai iluminando. Portanto, era a mesma coisa que eu. Eu também dizia que não tinha pecados. E por isso compreendo muito bem essas pessoas. E então, portanto, essa senhora, portanto, estávamos já à noite, portanto, eu agarrei nela, fui ajoelhar-me ao pé do sacrário e fui fazer a oração de renúncia novamente com ela. Quando eu falei em reflexologia, no mesmo instante, ela disse-me, eu fui fazer umas massagens chinesas. Portanto, ela nem sabia o que era reflexologia. Foi o Espírito Santo que a iluminou. O Senhor teve compaixão dela, como tem todos nós, quando nós nos queremos mudar de vida. E então, portanto, ela disse, eu fui a umas massagens chinesas. E eu disse, é reflexologia. Portanto, eu ia ler a renúncia e a reflexologia, e no mesmo instante, ela diz, eu fiz, não tinha muito cabimento, não é? Ela não sabia o que era reflexologia. Portanto, conclusão. Portanto, ela foi fazer umas massagens chinesas aos pés. Portanto, as massagens em si não têm mal nenhum. Nós podemos ir a uma massagista fazer umas massagens aos pés. Só que ela teve azar, foi uma massagista que se iniciou e que tinha ligação com o demónio. E, portanto, ficou contaminada. Além disso, portanto, a filha dela também andava a fazer um curso de Reiki. Portanto, já se tinha iniciado e de vez em quando fazia-lhe também umas massagens nas costas. Portanto, os problemas dessa senhora, portanto, eram precisamente estas 2 coisas. Era a reflexologia, que ela já tinha feito há muitos anos e foi o Espírito Santo que a iluminou, e a filha, portanto, que nos últimos tempos lhe andava a fazer massagens. Portanto, a partir do momento que ela se confessou, ela ficou liberta. Mas até aí, portanto, ela não tinha consciência, já tinha pedido às pessoas do grupo para rezarem por ela. Era uma pessoa de oração, bastava olhar para ela, portanto, via-se que era uma pessoa de igreja, de oração, só que tinha posto os pés no lado do demónio e, por isso, portanto, ficou contaminada e precisou de ser liberta. Portanto, e o demónio é muito astuto, portanto, e muitas vezes nós vamos a essas coisas, às vezes temos a curiosidade, e a curiosidade chega para o demónio, portanto, para ficarmos da mesma maneira, portanto, só para perceberem, vou-vos dar uma história fora aqui do tema. Portanto, no Moledo, portanto, eu fui rezar por uma pessoa, ela manifestou-se, depois rezei pela sua libertação, e entretanto senti, portanto, o Senhor deu-me umas pessoas, portanto, eu sinto como que as mulheres parece que estão grávidas.
como tinha sido a primeira vez que isso me tinha acontecido, eu perguntei à senhora se estava grávida. Ela disse-me que não e eu automaticamente entendi que era outra coisa, que era aborto. E então disse à senhora, o Espírito Santo diz aborto, que é uma expressão que eu costumo utilizar. E a senhora virou-se para mim e disse, você julga que eu sou o quê? Eu sou uma pessoa de bem. E eu muito calmo disse, mas o Espírito Santo diz aborto, pense nisso. Ao fim de poucos minutos, menos de 5 minutos, a senhora estava a dizer, eu há muitos anos atrás tive relações com o meu marido, eu não sabia se ia ficar grávida, não havia a pílula do dia seguinte, eu tomei uns comprimidos para abortar. E eu disse, aí está, aborto. Não é preciso fazer aborto, basta ter a intenção. Portanto, esta senhora estava possessa por causa disso. Era como se tivesse feito aborto. Portanto, já agora a propósito do aborto, embora não tenha aqui a ver com as terapias alternativas. Portanto, nos Estados Unidos, a última vez que lá fui, portanto, estava uma senhora cabo-verdiana e se tinha confessado já que tinha praticado um aborto. E então Deus, através de uma pessoa com palavra de conhecimento, disse, está aqui na sala uma senhora que cometeu um aborto, já se confessou, e quando nós nos confessamos, acreditamos que Deus nos perdoou, não é? Partimos desse princípio. Portanto, mas neste caso, portanto, a senhora não tinha tido contrição. E então essa irmã, que tem visões místicas, portanto, disse que estava ali uma pessoa que tinha feito o aborto, que se tinha confessado, mas que não tinha tido contrição. Depois identificou-se essa pessoa, ela foi-se confessar, portanto, primeiro estava possessa, foi-se confessar novamente e ficou liberta. Portanto, mas isso é um caso excepcional. Portanto, nós, quando nos confessamos, acreditamos que Deus nos perdoa e não precisamos de confessar mal. Agora, quando não temos contrição ou escondemos os pecados, aí sim, portanto, a nossa confissão pode ser nula e por isso temos de nos confessar. Portanto, mas foi uma situação e também para verem que Deus atua da mesma maneira. Portanto, essa senhora, que é a Eleodora, portanto, é uma imigrante madeirense. Portanto, eu ano passado houve grandes problemas para ir aos Estados Unidos. E então, portanto, Jesus acordou-a numa noite e disse para ela rezar por mim. Portanto, isto também para vocês verem que o nosso Deus é muito grande. Nós às vezes é que minimizamos o nosso Deus. E, portanto, a senhora foi acordada, portanto, ela tinha estado no ano anterior comigo, e então até se chateou com Jesus, disse assim, senhora, então tu acordas-me por causa desse João, que eu mal conheço, e é verdade, para eu rezar por ele. Portanto, ela rezou por mim, porque ela tem um diário, depois deu-me as frases, tenho lá escrito na minha casa, mandou-a rezar várias vezes. Porquê? Portanto, o demónio atua, como nós costumamos dizer, em rede. Portanto, na mesma altura, em diferentes partes do mundo, eu fui acusado da mesma coisa. É uma estratégia do demónio. E então, portanto, ela rezou por mim. Antes de eu saber que ia, Jesus já lhe tinha dito a ela que eu ia. Portanto, ela já sabia que eu ia. Dito por Jesus. E eu ainda não tinha decidido concretamente. Portanto, as coisas de Deus e do demónio são muito semelhantes em sentidos opostos, mas o poder de Deus, portanto, é muito maior do que o do demónio. Portanto, e nós devemos de afastar, portanto, dessas coisas do demónio. Vai um bocadinho mais de tempo. Nós queremos agradecer. Muito obrigado. É muito importante para nós estarmos esclarecidos de todas essas coisas.